Dá um gásinho a mais no meu microfone aqui, faz favor. Aumenta um pouquinho, pode ser o retorno, não sei se está bom aí pro fundo o som, mas aumenta um pouquinho que eu já estou no máximo aqui. Tá bom? Amados, boa noite a todos. Paz seja convosco, amém? Eu quero convidar, amados, você a pegar a tua Bíblia e abrir ela no livro de Êxodo, capítulo 3, segundo livro da Bíblia, Êxodo, capítulo 3. Hoje, amados, nós vamos iniciar a falar sobre algo muito interessante e algo muito importante para as nossas vidas, que se chama graça. A graça do Senhor, amados, é o que nos basta. E nessas próximas semanas, amados, eu quero que você entenda o que é realmente viver pela graça, o que realmente é viver pela palavra do Senhor, e o que é desfrutar, amados, daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Porque muitas vezes, amados, nós vamos vivendo, nós vamos levando a nossa vida, a nossa caminhada, e muitas vezes, amados, nós não estamos entendendo, principalmente quando as lutas se levantam, nós não entendemos o que Deus está fazendo. Então, amados, eu e você precisamos verdadeiramente abrir o nosso coração para entender aquilo que Deus está fazendo na nossa vida, e entendermos, amados, que a graça de Deus ela é muito mais presente na nossa vida do que eu e você imaginamos. Amém? Êxodo capítulo 3, a partir do versículo 1, amém? Vamos lá? A palavra de Deus vai nos dizer assim: Moisés apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian. Levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus no meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. E Deus continuou: não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo. Por isso desci, a fim de livrá-los das mãos dos egípcios, e para fazê-los sair daquela terra, e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferizeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também veio a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Agora venha, e eu o enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus respondeu: eu estarei com você, e este será o sinal de que eu o enviarei. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Amém? Fecha os teus olhos por um instante. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós queremos nos achegar à tua presença neste momento. Nós queremos, Pai, abrirmos o nosso coração. Nós queremos, Pai, nos rendermos diante do Senhor. Mas acima de tudo, Pai, nós queremos te pedir que o teu Espírito Santo, Pai, fale aos nossos corações. Ministre, Pai, sobre as nossas vidas, porque o Senhor nos conhece melhor do que nós. O Senhor conhece a nossa vida, o Senhor conhece a nossa história, o Senhor conhece, Pai, as nossas lutas, as nossas batalhas, as nossas dificuldades. Então, Pai, como o Senhor nos sonda, como o Senhor nos conhece, nós nos chegamos diante do Senhor e queremos te pedir:
Cuida das nossas vidas. Ministra, Pai, aos nossos corações e livra-nos, Pai, de tudo aquilo que tem nos atrapalhado, de tudo aquilo que tem nos tirado do centro da Tua presença. E que Teu Espírito Santo, Pai, tenha liberdade nessa noite de tocar na nossa vida, de tocar na nossa mente, no nosso coração e nos levar, Senhor, a entendermos e a compreendermos e a vivermos aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Porque sabemos, Pai, que tudo vem do Senhor. Tudo é para o Senhor, por isso que nós declaramos que somos dependentes do Senhor. Eu coloco a minha vida nas Tuas mãos e humildemente eu te peço, usa-me, capacita, que eu apenas, Senhor, seja um instrumento nas Tuas mãos. E que Teu Espírito Santo fale conosco, ministre sobre as nossas vidas e sejamos, Pai, todos edificados. E a igreja diga glória a Deus. Toma teu assento, amados, em nome de Jesus. Amados, eu quero iniciar fazendo uma pergunta bem simples para você. O quanto eu e você somos dependentes de Deus? Você já parou para pensar nesse sentido? O quanto você depende de Deus? Só que aí, amados, esse depender de Deus vai nos levar, amados, a confiar em Deus. Então eu só vou conseguir realmente depender de Deus se eu realmente confiar em Deus. Só que aí, amados, nós chegamos a uma outra situação, que ninguém consegue depender de algo que não confia. Seja de pessoas, seja de coisas materiais, ou até mesmo Deus. Se eu e você, amados, não confiarmos em quem Deus é, se eu e você, amados, não confiarmos no que Deus pode fazer, nós nunca vamos depender dele. Aí, amados, eu posso fazer talvez uma outra pergunta. Por que muitas pessoas não creem em Deus? Porque elas não confiam. Porque não conseguem, amados, confiar no Senhor. Muitos não conseguem confiar na existência de Deus. Muitos não conseguem, amados, confiar que Deus realmente é verdadeiro, que é real. Muitos não conseguem, amados, confiar no poder de Deus. Muitos, amados, não conseguem, amados, entender a vontade de Deus. Então, quando eu não consigo entender tudo isso, automaticamente eu não vou depender dele. Porque se eu não confio, se eu não acredito, se eu não creio, como que eu vou depender? Então, amados, eu quero que você pare e pense nessa noite, eu quero que você comece a pensar nisso. Voltando para o início da pergunta, o quanto você depende? Só que essa dependência, amados, ela é em tudo. Essa dependência, amados, não é só numa situação, num momento, não. Essa dependência é em tudo. Então, quando eu e você, amados, nós dizemos que cremos em Deus, quando eu e você, amados, abrimos o nosso coração e dizemos assim, eu quero esse Deus na minha vida, amados, eu tenho que aprender a depender desse Deus na minha vida. Eu tenho que aprender a depender da vontade desse Deus na minha vida. Eu tenho que aprender, amados, em meio às lutas, em meio às provações, olhar e dizer assim, Deus sabe o que faz, e eu não sei o que digo. É quando, amados, eu e você começamos a entender que não se refere ao que eu quero, ou o que eu acho que é o certo, mas eu começo a entender, é a vontade de Deus. Então eu vou começar verdadeiramente a depender daquele que me fez, daquele que me criou, daquele que me sonda, daquele que me conhece, daquele que sabe tudo da minha vida. Então, amados, eu vou entender o que Jesus Cristo lá na frente disse, o que Paulo disse, já não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que agora vive em mim. E para Cristo viver em nós, amados, nós precisamos confiar nesse Cristo. Para Cristo viver em nós, amados, eu e você, nós precisamos depender desse Cristo. E entender, amados, que Cristo é tudo que eu e você temos. Amém? Baseado nisso, amados, nós vamos olhar agora para a história deste povo, a história do povo de Deus. A história, amados, do povo que ficou 400 anos escravo no Egito. José, vamos voltar um pouco na história, vai parar no Egito, não vamos nos deter esse detalhe. Lá atrás a sua família, eles acabam ficando por causa de uma seca. Só que passa muitos anos, troca Faraó, e aí o povo de Deus cresce, e aí o Faraó começa a escravizar esse povo. E esse povo acaba se acostumando com a escravidão. Esse povo acaba se acostumando com a dor, com o sofrimento. E muitas vezes as pessoas podem dizer assim, não pastor, mas isso aí não é real, é real.
Tem gente que acostuma com o sofrimento. Tem gente que acostuma com a dor, acostuma com a tristeza, acostuma com uma família destruída, acostuma com as coisas dando tudo errado, e a pessoa vai dizer assim, isso é normal. A minha vida toda foi assim, então é assim mesmo e ponto. Nós acostumamos, amados. Infelizmente, o ser humano acostuma com o que é ruim. Assim como eu e você acostumamos com o que é bom, nós acostumamos com o que não é bom. E aí, esse povo passa muito tempo e a opressão ela está tão grande que esse povo lembra de Deus. Esse povo ele começa a clamar a Deus. E a Bíblia então ela vai nos dizer, amados, que Deus, ele ouve o clamor deste povo. Deus ouve, amados, o que o povo estava clamando. Só que aquilo, amados, que Deus agora vai fazer, Deus vai levantar alguém, agora Deus vai levantar Moisés. E aí, amados, eu e você precisamos entender outra coisa muito simples, que aquilo que Deus quer fazer na terra, Ele vai levantar alguém aqui na terra para fazer. Amém? Deus, amados, Ele não vai vir pessoalmente fazer isso, Ele já fez. Ele já veio, já criou, já fez tudo. Amém? Jesus Cristo já veio, desceu à terra, morreu em nosso lugar para nos salvar. Amém? Agora, amados, quando Deus quer fazer alguma coisa na terra, Ele vai procurar um homem, uma mulher, alguém que seja fiel a Ele, que confie nele, e Ele vai usar essa pessoa para fazer. Então, muitas vezes, amados, o Senhor está olhando para mim, para você, e está vendo se há em mim e você alguém que o Senhor possa usar para aquilo que Deus quer acontecer aqui na terra. Então, amados, eu e você somos instrumentos poderosos das mãos de um Deus que é mais poderoso ainda. E aí, amados, ele olha e ele vê esse jovem. E essa história aqui que nós começamos a ler vai falar já de alguém que era um pastor de ovelhas. Mas, se nós voltarmos um pouquinho na história, nós vamos ver Moisés nascendo, sendo escondido pela sua mãe, indo parar no palácio, sendo criado pela filha do faraó, vivendo o primeiro 1/3 da sua vida no palácio, mas aí nós vamos saber da história que vai nos dizer que ele acaba matando um egípcio, ele acaba tendo que fugir, e aí ele vai para Midian, lá ele conhece Zípora, casa com Zípora, Jetro é o seu sogro, e lá ele passa a viver o seu segundo terço da sua vida, cuidando do quê? De ovelhas. Então aquele cara que nasceu e se criou no palácio, que era hebreu, agora está no deserto cuidando de ovelha. E aí, amados, o texto então que nós lemos, o texto vai dizer que ele estava num dia lá, cuidando das ovelhas, e ele vê algo que ele não era acostumado a ver. Ele vê uma sarça que queimava, mas o fogo não consumia. Aquilo ali chama a atenção dele e diz assim, eu preciso ver o que está acontecendo. Por isso que a Bíblia vai dizer que quando ele olha para aquilo, ele se dirige para aquilo, Deus chama ele, diz, Moisés, eis-me aqui. Ele diz assim, não entra aqui. Pode tirar a sandália de teus pés, porque aqui o lugar é diferente, aqui é a Terra Santa. Às vezes, amados, eu e você precisamos entender que para nós entrarmos na presença de Deus, não é do jeito que eu e você achamos que é, ou achamos do jeito que nós queremos. Para estar na presença de Deus, amados, tem que ser do jeito de Deus. Isso, amados, vale para mim, isso vale para você, isso vale, amados, para a igreja. Nós entendermos, amados, que a igreja, ela não é minha, ela não é sua, a igreja é do Senhor. Então, o estar na igreja, amados, não é do meu jeito, não é do seu jeito, é do jeito de Deus. E é nós, amados, que temos que nos adaptar, é nós que temos que ser transformados, é nós que temos que ser modificados pelo Senhor, é o Senhor que tem que entrar na nossa vida e causar a transformação que eu e você precisamos. Então, muitas vezes o Senhor está olhando para mim e para você e está dizendo assim, epa, tira o que tu tem aí na tua vida aí, porque aqui é Terra Santa. Nós precisamos entender, amados, que se eu e você queremos viver o que Deus tem para a nossa vida, nós temos que nos colocar de acordo com aquilo que Deus quer, daquilo que Deus pede de mim e de você. Amém? Então nós vamos olhar, amados, para isso. E aí, ali ele tem toda uma conversa, mas eu quero que você preste atenção, coloca para nós o versículo 7 desse texto aqui. O versículo 7, amados, olha o que Deus vai dizer assim, ó. Então o Senhor continuou, certamente eu vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores, conheço o sofrimento do meu povo. Olha o que Deus estava dizendo, eu conheço o sofrimento do povo, eu sei o que meu povo está vivendo, eu sei o que meu povo está passando, eu estou ouvindo, eu estou vendo. Então, amados, a primeira coisa que eu quero que você entenda nessa noite, Deus vê a nossa aflição. Amém?
Deus vê, Ele olha para mim, Ele olha para você, e Ele sabe, amados, aquilo que está nos perturbando, aquilo que está nos afligindo, aquilo que está nos incomodando, aquilo que está acontecendo na nossa vida, aquilo que está acontecendo na nossa casa. Deus está vendo. Amém? Porque muitas vezes, amados, eu e você estamos achando que Deus não está vendo, mas Ele está vendo. Muitas vezes, amados, eu e você, nós estamos que nem os discípulos no barco. Coloca para nós lá Marcos 4:38. Olha o que a Bíblia vai dizer. E Jesus estava na polpa dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? Eles estavam atravessando e aí se levantou uma grande tempestade, se levantou um grande vento, as ondas estavam afundando o barco, e no mesmo barco que os 12 discípulos estavam morrendo de medo, achando que ia afundar, Jesus Cristo estava. E quando eles acordam Jesus, ele diz assim: tu não te importa? Tu não te preocupa com nós? Nós estamos aqui quase todo mundo morrendo, nós estamos aqui desesperados de medo, e o Senhor não se importa com o que está acontecendo? Quantas vezes eu e você já dizemos isso para Deus? Quantas vezes, amados, eu e você olhamos e dizemos assim: parece que Deus não olha mais para mim, parece que Deus não me enxerga, parece que Deus não está vendo nada do que eu estou passando, parece que Deus não está vendo nada do que eu estou sofrendo. E a pergunta é, amados, será? Amados, eu sirvo um Deus, amados, que Ele sabe e conhece todas as coisas. E assim, amados, como Deus estava vendo o sofrimento deste povo, o Senhor, Ele olha para mim e para você, Ele olha para a nossa aflição, e Ele sabe o que eu e você estamos passando. E aí talvez você poderia me dizer assim: se Ele sabe, por que Ele não faz nada? E eu poderia te responder: e você está pedindo? E se você está pedindo, como você está pedindo? Que aqui a gente vai entender algumas coisinhas agora na sequência. Volta lá e coloca o versículo 8. Por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, para a terra que emana leite e mel, no lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferizeu, do Eveu e do Jebuseu. Olha o que ele diz lá: por isso eu desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios. Amados, Deus não quer o nosso sofrimento. Deus não quer a nossa derrota. Deus não quer, amados, a nossa dor. Deus quer nos abençoar. Mas muitas vezes, amados, é nós que estamos atrapalhando aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Por que Deus demorou 400 anos para ajudar esse povo? A pergunta é: será que esse povo pediu ajuda? Será que esse povo buscou a Deus? Lembra do que eu falei no início sobre depender de Deus? Depende de, diga, confiar. A pergunta é: será que esse povo confiava? Ou será que esse povo apenas olhava e dizia assim: nós estamos aqui, somos escravos, é culpa desse Deus que nós servimos? A pergunta é, amados, nós estamos buscando a Deus de que forma? Nós queremos, amados, que Deus nos abençoe, mas de que forma eu e você estamos chegando até esse Deus para que Deus nos abençoe? Nós confiamos, amados, que Deus pode chegar na nossa vida e transformar a nossa vida? Ou nós esquecemos, amados, quem nós somos? Quem nós somos? Diga: eu fui criado à imagem e à semelhança de Deus. Diga: Jesus morreu por mim. A pergunta é: você lembra disso ou você já esqueceu? Porque às vezes, amados, a gente parece que não sabe quem a gente é. Às vezes, amados, quando a luta ela aperta, quando o problema chega valendo, nós esquecemos quem nós somos. Nós perdemos a noção de quem nós somos e esquecemos do que Deus diz a meu respeito, a seu respeito. Coloca para nós lá 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Olha o que a palavra de Deus diz, ó. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa. Diga: eu sou geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas você crê nisso? Porque não adianta a Bíblia dizer se você não crê. Não adianta, amados, a Bíblia falar que nós somos mais do que vencedores. Não adianta, amados,
Jesus dizer que veio para nos dar vida e vir em abundância, se eu e você não acreditamos. Se eu e você, amados, não tomarmos posse daquilo que a palavra de Deus nos diz, nós só vamos saber o que a palavra de Deus nos diz, mas não vamos viver o que a palavra de Deus nos diz. Aí quando as coisas não dão certo, ainda nós vamos dizer, e o culpado é Deus. É porque não está do jeito que eu queria. O problema, amados, é que muitas vezes nós não estamos buscando a Deus. E muitas vezes, amados, ainda quando buscamos a Deus, ao invés de buscar a Deus, de clamar a Deus, de orar a Deus, o que a gente faz? Diga, murmura, reclama. Você sabe o que significa reclamar? Clamar para trás. Quem é que anda de carro aí? Quando a gente dá ré no carro, o carro vai para onde? Para trás. Reclamar significa clamar para trás. Ao invés de tu avançar para frente, tu recua para trás. A murmuração, amados, ela nos afasta da presença de Deus. Coloca lá 1 Coríntios 10:10, olha o que diz esse versículo aqui, ó. Não fiquem murmurando, como alguns deles murmuraram, e foram pelo exterminador. Olha o que acontece, amados, quando eu e você abrimos a nossa boca para murmurar. Ao invés de, amados, de sermos ajudados, nós somos destruídos. Aí por que as nossas orações não são atendidas? Por que, amados, que a nossa vida não muda? Por que as coisas não acontecem? Porque ao invés, amados, de eu e você chegarmos diante do Senhor, de nos prostarmos em clamor, em adoração, em oração, através da palavra, buscando a Deus através de um jejum, o que a gente faz? Abre a boca para reclamar e falar daquilo que está dando errado, mas não confia em Deus. A pergunta, amados, que eu e você temos que fazer é: nós confiamos em Deus ou não? É você que tem que perguntar para você. O Samuel já está perguntando ali para ele, está ali, e perguntando: confia em Deus, Samuel? Agora estou perguntando para você: você realmente confia em Deus? Olha para quem está perto e diz assim: e tu confia em Deus? Porque dizer que confia, amados, é uma coisa, mas não tem nada a ver com realmente confiar. Porque eu e você, amados, se confiássemos em Deus, nós viveríamos aquilo que a Bíblia nos ensina. Mas não adianta, amados, eu dizer que confio em Deus se eu faço totalmente ao contrário. Aí a pergunta é: que confiança é essa? Que cristão é esse? Que vida é essa que eu estou vivendo na presença de Deus? Se a Bíblia me ensina uma coisa, eu digo que confio, mas faço ao contrário. Como, amados, que eu e você vamos conseguir viver o que Deus tem para as nossas vidas, se no fundo nós não confiamos, se no fundo nós não dependemos de Deus? Eu quero que você pense nisso. Eu quero, amados, que você olhe para a tua vida, eu quero que você olhe para a tua caminhada, eu quero que você olhe para o teu relacionamento com Deus, e aí você se pergunte de novo: você realmente confia em Deus? Nós confiamos, amados, de todo o nosso coração? Ao ponto, amados, de chegar diante do Senhor, nos prostarmos diante dEle e clamarmos a Ele e buscarmos a Ele, independente da situação, e não olhando para o problema, mas olhando para aquilo que Deus pode fazer na nossa vida, e não interessando, amados, se o problema é grande, se é difícil, não, é olhando para o Senhor, é confiando no Senhor. Ah, mas está todo mundo dizendo que não vai dar certo, mas se Deus dizer que vai dar certo, está pronto. Se Deus disser que está comigo, pronto, é só o que eu preciso. Eu só preciso saber, amados, se eu confio verdadeiramente ou não no Senhor. Porque, amados, a Bíblia ela vai nos ensinar que Deus não muda. Então o problema, amados, é nós que mudamos. É nós que nos afastamos. Então, amados, viver pela graça, viver pela palavra, viver por aquilo que Deus tem para as nossas vidas, amados, e isso, amados, não tem nada a ver se eu sou frequentador de igreja, se eu digo que sou cristão, se eu sou batizado, não tem nada a ver, porque você pode ser tudo isso e não ser dependente de Deus.
Eu quero, amados, que você entenda nessa noite, que você comece a entender nessa noite isso. Viver, amados, pela graça, viver por aquilo que Cristo fez por mim, por você naquela cruz, Ele vai nos levar a esse confronto. A vermos, amados, se realmente nós estamos buscando ao Senhor de todo o nosso coração ou não. Parou para se perguntar, mas eu já parei para me perguntar, por que demorou 400 anos essa escravidão? Por que Deus demorou tanto para fazer alguma coisa? Será que é porque Deus queria ver o sofrimento do povo? Será que é porque Deus queria que o povo sofresse bastante? A Bíblia não me mostra esse Deus assim. Agora a Bíblia vai me mostrar, amado, que quando esse povo realmente clama a Deus, Deus está pronto. Quando o clamor ele sobe, Deus está, ouvidos abertos, atento e desce para resolver o problema. Deus, amados, Ele não deixa nada para trás, Ele não fica devendo nada para ninguém. Amados, não há uma oração que eu e você façamos de todo o nosso coração, confiando em Deus, dependendo de Deus, que Deus não vai fazer. Amém? Mas isso, amados, vai nos levar a nós olharmos para nós e vermos, e aí, eu confio no Senhor ou não? Volta no texto lá para nós, coloca o versículo 9. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão que os egípcios estão oprimindo. Se você prestar atenção, amados, nesses 3 versículos, versículo 7, versículo 8 e versículo 9, Deus, Ele deixa claro 2 coisas. Que Deus está vendo o que está acontecendo, e a recém agora chegou o clamor até Ele. E a terceira coisa, Ele desceu para fazer. Então, amados, quando eu e você pararmos para olhar para a nossa vida, ou muitas vezes para aquilo que eu e você estamos reclamando, nós temos que parar para ver primeiro se eu e você estamos fazendo as nossas lutas chegar até Deus. E se as nossas lutas estão chegando até Deus, a pergunta é como que nós estamos fazendo ela chegar até Deus? Porque a palavra, amados, ela vai me ensinar em tudo dai graça. Em todo tempo glorificar o nome de Deus. Independente da luta, da provação, glorifica o nome do Senhor, adora o nome do Senhor. Agora, amados, se eu e você, muitas vezes estamos dentro de uma igreja, ouvindo uma palavra, no momento de louvor, e não conseguimos abrir a nossa boca, aqui dentro, para adorar a Deus, a pergunta é, como é que nós estamos? Se nós viemos, amados, à igreja para isso, e dentro da igreja nós não fizemos isso, a pergunta é, amados, como é que nós estamos? Se aqui, amados, a gente tirou esse tempo para orar e buscar a Deus, a gente não faz isso, para adorar a Deus e a gente não faz isso, a pergunta é, como é que a gente é na nossa casa? Diga comigo, misericórdia. É isso, amados, que eu e você precisamos entender. Se você saiu da sua casa, você veio à casa de Deus, o mínimo que você tem que fazer neste lugar aqui é buscar Deus. O mínimo, amados, que você tem que fazer é adorar o Senhor neste lugar, é clamar ao Senhor neste lugar. É orar a Deus, é buscar a Deus, é prestar atenção na palavra, é absorver a palavra, é colocar isso em prática na tua vida. Porque senão você veio só perder mais 1h30 da sua vida aqui dentro. E aí não adiantou de nada. Quando Deus olha e vê a situação, quando o clamor chega até Ele, Ele vem. Deus está olhando, amados, para mim, para você e procurando pessoas que queiram ser usadas por Deus. Que se coloquem à disposição para serem usadas pelo Senhor. Agora Ele olha e Ele diz assim, ó, Moisés, é tu que vai tirar o meu povo de lá.
E aí, amados, a resposta de Moisés é a resposta que eu e você daríamos. Coloca o versículo 11. Então Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Diga comigo, quem sou eu? Diga nada. Era o que Moisés estava dizendo: eu não sou nada. O Senhor está olhando para mim, o Senhor está dizendo que eu é que vou tirar esse povo. O Senhor está dizendo que é eu que vou pegar e vou lá no Egito, aonde eles estão querendo me matar. E lá eu vou tirar esse povo da escravidão e trazer para cá. Acho que o Senhor está meio... O Senhor não entendeu a situação. Quem não tinha entendido ainda era Moisés. Moisés ainda não tinha entendido que Deus ia usar ele, mas quem ia fazer era Deus. O que eu e você, amados, precisamos entender é isso. Quando Deus nos chama, amados, não é pela nossa capacitação. Deus, Ele vai sondar o meu coração e o seu coração para ver se realmente nós confiamos nele, se somos dependentes dele. O resto quem vai fazer é Ele. Por isso, amados, que ele nesse momento, ele olha: mas quem sou eu? Quem é você, amados? Quem é você diante de Deus? Quem é você na sua casa? Quem é você dentro da tua família? Quem é você lá? Quem é você no teu local de trabalho? Porque muitas vezes, amados, eu e você, nós estamos deixando passar batido o que a Bíblia diz. Nós dizemos: quem sou eu? E a Bíblia diz: tudo é possível que crê. Muitas vezes eu e você dizemos: mas quem sou eu? E a Bíblia nos diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Só que, amados, não adianta nada a palavra me dizer isso, se eu não acreditar nisso, se eu não viver isso e não colocar isso em prática. Por isso que ele olha para ele olha para dentro dele e ele diz assim: quem sou eu? Será que eu consigo? Quantas vezes eu e você nos achamos incapazes? Quantas vezes, amados, eu e você, eu não sei se você passa por esses momentos de crise de vez em quando, mas de vez em quando eu olho e digo assim: Senhor, e quem sou eu para ser, o Senhor ter me chamado para pastor? Eu não sou nada, não sou ninguém, sou um zero esquerdo. O Senhor olhou para mim e disse assim: mas vale a pena fazer um pastor disso aí? É, bem assim. O Senhor vai lá e pega alguém que não valia nada e transforma em algo que vale alguma coisa. De repente o Senhor fez o mesmo por você. E você somos. Nós podemos, amado, ser o pior dos pecadores, mas o Senhor vai dizer assim: deixa que agora eu vou mudar. Nós podemos ser aquele coração duro, aquela pessoa ruim, aquele coração amargurado, aquela pessoa que não perdoa. Nós podemos, amado, ser os piores dos pecadores, pode ser um viciado, pode ser o que for, mas o Senhor vai dizer assim: deixa que eu vou te mudar. É Ele que vai fazer na minha vida e na sua vida. Então, amados, volto a dizer, não se refere, amados, àquilo que eu e você podemos. E outra coisa, não se refere ao fato de que eu e você merecemos, porque nós não somos merecedores. Ou você acha que você é merecedor? Você morreria por alguém? Você daria a tua vida para alguém que não presta? Daria? Tu daria, Daniel? Não é pela não, estou falando pela Ana. Está aí de bracinho contigo, é o amor da tua vida. Para aí tu daria vida, mas eu dizer assim: pega um que não vale nada, tu daria a tua vida? Não tem difícil, ninguém daria, eu não daria.
Por mim que se lasque. O pastor está dizendo isso, que se lasque. Quer viver a vida toda errada, quer fazer tudo errado, quer ir parar no inferno, que pare no inferno uma vez, mas pare de incomodar. Aí Jesus olhou para mim, para você e disse assim, mas para mim vale alguma coisa. Eu ainda te amo. Porque vamos ser sinceros, amados, às vezes a gente é muito hipócrita dentro da igreja. A gente fala de uma santidade que a gente não vive. A gente diz que ama todo mundo, mas a vontade que dá é de torcer o pescoço, não é? Você não tem vontade de vez em quando torcer algum pescocinho, hein? Tem, né? Quem é que tem problema com família? Todo mundo tem. Quem diz que não tem já está mentindo, já está pecando. Tem gente que acabou de cometer mais um pecado agora. Amados, nós somos falhos. Eu e você, amados, não somos merecedores do que Cristo fez na cruz. Não somos merecedores. Então não adianta eu e você nos achar que somos bons. Bom? Um bando de traste. Como a Bíblia diz, trapo de imundícia. Mas o Senhor olhou para mim e para você e diz assim, mas eu te amo. Quantas pessoas olharam para nós e disseram assim, para mim tu não vale nada. E Jesus disse assim, mas para mim tu vale tudo. Quantas pessoas nos desprezaram e o Senhor diz assim, mas eu te amo. É isso que eu e você precisamos entender, amados. Nós não fizemos nada para merecer o amor de Deus. Nós não somos merecedores, mas Ele olhou para mim e para você e disse assim, mas eu te amo. Se não fosse Cristo, amados, ter morrido por mim e por você, sabe onde é que nós estávamos? Caminhando a passo largo em direção ao inferno. Porque a condenação, amados, era o que nos esperava. O pecado, amados, nos afasta de Deus. O pecado nos leva para a condenação. Então, amados, nós temos que entender que o fato de eu estar na igreja, se eu estiver em pecado, não vai me salvar. Mas eu estou na igreja, mas estar em pecado não adianta. Porque não se refere ao fato de estar num lugar. Se refere ao Senhor olhar para mim e para você e ver a mudança que Ele pode fazer em nós. Então essa história, amado, de que eu não mudo, não muda quem não quer. Não muda quem ama mais o pecado do que o Senhor. Então quando eu me agarro ao meu pecado, eu estou dizendo, não amo tanto assim Deus. Eu digo que confio, eu digo que sou dependente de Deus, mas na hora de pecar eu vou lá e peco. Na hora de fazer errado eu vou lá e faço. Na hora de não cumprir isso aqui, eu vou lá e não cumpro. E aí você vem me dizer que eu e você talvez somos merecedores de alguma coisa que Deus faz por nós? Somos nada. Não merecemos. Esse povo por muitos anos, amados, virou as costas para Deus. Mas chegou um momento, amados, que esse povo clamou. E quando esse povo clamou, disse assim, deixa que eu vou te ajudar. Deus não nos fez para dor ou sofrimento. Deus nos fez para a sua glória. E aí, amados, quando ele diz isso, quem sou eu? Olha a resposta de Deus, versículo 12. E Deus respondeu, eu estarei com você. Diga, Deus estará. Bate no peito e diga, comigo. Você podia dar pelo menos uma Que fé é essa, amados, que tem que estar sempre cutucando para fazer alguma coisa? Que cristão é esse, amados, que tem que ser carrinho de mão? Você conhece o crente carrinho de mão? O que é o crente carrinho de mão? É carregado pelos outros. Se o pastor manda dar um glória a Deus, eu dou um glória a Deus. Se o pastor manda eu fazer isso, eu faço. Agora, levanta a mão. A glória, bate palma. Agora diz aleluia. Aleluia. Dá um glória a Deus. Glória a Deus.
Quem é que tem papagaio aí? Ninguém queria papagaio, cocota, caturrita, qualquer coisa? Quem é que já teve? Ninguém teve? Já teve? Falava ou não? O que ela dizia? Ah, ela repetia. Só repete, né? Na igreja tem gente que é assim. É o crente caturrita. Se o pastor mandar eu levantar a mão, eu levanto. Se o pastor mandar baixar, eu baixo. Se o pastor mandar eu adorar, eu adoro. Se o pastor não mandar, eu também não adoro. Se o pastor disser para mim dar um glória a Deus, eu dou. Mas se o pastor não falar nada, eu fico quieto. Porque o que o irmãozinho vai pensar? Aí a pergunta que eu volto a fazer é aquela mesma perguntinha do início: você realmente depende de Deus? Alguns começaram, acho que, a entender. Eu acho que deve ser o frio que está travando. Vamos dizer que é o frio, né? Temos que usar uma desculpa, né? Pelo amor de Deus. Olha o que Deus diz, amados: eu estarei com você, e este será o sinal de que eu o enviei. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste. Qual era o sinal? Olha, eu escutei alguém falar. Mas está com medo. Até quem fala ainda fala com medo. Fala com vontade aí, irmão. Qual era o sinal? Eu estou surdo. Fala com vontade. De repente mais alguém pode querer ajudar o irmão, porque eu estou meio surdo agora. Qual era o sinal? Qual? Meu Deus do céu, mas tive que forçar dessa vez, hein? Se eu der 10 pila, quem é que vai dar um adorar mais forte, hein? Não adianta levantar a mão. Aí, a irmãzinha falou em dar 10 pila, a irmãzinha, Qual era o sinal? E Deus disse: vocês vão sair de lá e vão vir aqui me adorar. O que Deus estava dizendo? Não se preocupe com o processo, mas vocês vão estar aqui me adorando. Pelo quê? Pelo que eu vou fazer por vocês. Para entender, amados. Agora eu vou tentar resumir um pouquinho a história. A Bíblia vai nos contar, amados, que Moisés chega e fala com o faraó. O cajado de Moisés se transforma numa serpente. Faraó não quer nem saber. Moisés assim começa lá as pragas. A água transforma em sangue, sai piolho da terra, aparece sapo, aparece trevas, cai fogo, peste, e começa uma praga atrás da outra. E quem é que estava fazendo tudo isso? Diga, Deus. A última praga, morte dos primogênitos. E o que aconteceu com o povo de Deus? Diga, nada. Deus estava aguardando. Deus tira o povo, leva. Quando eles chegam no Mar Vermelho, ele diz assim: Moisés, por que vocês estão parados aí? Levanta esse cajado e que o mar vai abrir. E o mar abre e eles passam em seco. Os egípcios são derrotados ali por aquele mesmo mar. Quando eles passam do outro lado, eles têm sede. Deus diz assim: Moisés, bate na rocha. Puf. Bateu na rocha, sai água da rocha. Nós estamos com fome. Deus manda maná do céu. Não aguentamos mais comer maná. Deus sopra um vento e traz as codornizes. Eles estão caminhando no deserto, só que o deserto é muito quente de dia. Amém? Deus vai lá e coloca uma nuvem para fazer sombra. Só que aí quando chega de noite é muito frio. O que Deus faz? Pega aquela nuvem, transforma na coluna de fogo e aquece o povo. Os amalequitas se levantam e começam a vir e atacar os que estão fracos, os que estão ficando para trás. O que Deus faz? Vai lá e dá vitória para eles. Eles sabiam lutar? Não, eles não sabiam lutar, eles eram escravos. Mas a Bíblia vai dizer que quando Moisés estava com os braços para cima, o povo de Deus prevalecia. Quando os braços deles baixavam, o povo perdia, era derrotado. Quem é que estava dando a vitória? Quem é que fez tudo? Tudo, amados, que aconteceu. A entrada na terra prometida, os povos que foram eliminados através da vida de Moisés, através da vida de Josué, tudo que aconteceu, amados, quem fez? Aí a pergunta que eu faço agora para você: será que vale a pena depender de Deus ou não?
Mas Deus disse para eles, eu vou te mandar lá. Mas Deus disse, mas quem vai fazer sou eu. É isso que eu quero que você entenda nessa noite, amados. Isso é depender de Deus. Depender de Deus, amados, é nós nos colocarmos na presença de Deus e entendermos que mesmo nós não sendo merecedores, mas o Senhor Ele vai fazer. Basta nós confiarmos em Deus, basta nós nos rendermos a Deus, basta nós entregarmos tudo nas mãos do Senhor, Ele vai fazer. Amém? Diga, isso é graça. Entenda uma coisa, amados. Essa graça é o favor que eu e você não éramos merecedores, mas ela nos alcançou. O Senhor olhou para mim e para você, independente daquilo que eu e você nós fizemos, mesmo assim o Senhor olhou para mim e para você e nos amou. Mesmo assim Ele disse assim, eu vou mandar o meu filho vai morrer de uma forma terrível naquela cruz. Eles merecem? Não, não merecem. Lembra que lá no Getsemane, Satanás estava lá no ouvidinho de Jesus, dizendo assim, não, eles não valem a pena. Esse povo aí vai virar as costas para ti. Esse povo não vai te buscar, esse povo não vai te adorar. Mas mesmo assim eu vou morrer por eles. Porque tem aqueles que buscam. Por isso que nem todos os amados vão ser salvos. Infelizmente a maioria vai tudo para o inferno. E é triste isso. Porque o inferno, amados, não foi criado nem para mim, para você. E eu não falo isso para te assustar. O problema, amados, é que muitas vezes a dureza do nosso coração, a dureza, amados, do nosso coração nos impede de orar, nos impede de adorar, nos impede de viver a palavra, nos impede, amados, de depender de Deus, nos impede de confiar em Deus. Se tudo isso, amados, acontece na nossa vida, qual é o nosso destino? Inferno. Não tem outro lugar. A Bíblia não fala outra opção. Não. A Bíblia não fala em purgatório. Não. Depois de morrer, se a pessoa se arrepender lá e a pessoa vai. Não. A Bíblia não fala nada disso. Tudo isso foi criado por homem. A Bíblia fala de duas coisas. Ou vai para o céu. Acabou. E aquilo que eu e você fizemos aqui na terra é que vai determinar para onde nós vamos. Só que agora, amados, eu e você temos a oportunidade de sermos salvos. Nós estávamos perdidos, nós estávamos condenados, nós não tínhamos esperança, nós não tínhamos futuro. Jesus Cristo disse assim, eu estou aqui para mudar essa história. Eu estou aqui para mudar a realidade de vocês. Eu estou aqui para fazer tudo novo na vida de vocês. Basta vocês se renderem a mim, basta vocês se entregarem a mim, basta vocês me receberem como seu Senhor e seu. Então, amados, agora depende de quem? Depende de nós. Porque o que Deus tinha para fazer, Ele já. O que Jesus tinha para fazer, Ele já. Então agora depende de quem? É entendermos, amados, que tudo que nós precisamos é que a graça do Senhor, ela realmente faça o efeito na nossa vida que ela veio para fazer. Porque, amados, se a graça que foi conquistada na cruz não fizer o efeito que ela veio para fazer, Jesus Cristo então morreu de graça. Tudo que Ele sofreu, tudo que Ele passou foi em vão. Mas a culpa não é dele, a culpa é nossa. E lembre-se, amados, ninguém é tão fraco que não possa resistir. Ah, mas a luta é grande. Quem é que disse que ia ser fácil? Por que a palavra de Deus vai dizer que muitos são os chamados e poucos? A dureza, amados, eu volto a dizer, a dureza do nosso coração tem impedido o que Deus quer fazer na nossa vida. Eu e você precisamos entender isso, amados. Se eu e você não entendermos isso, amados, nós podemos correr o risco de ficar uma vida toda dentro de uma igreja e ainda não sermos salvos. Samuel já entendeu. Está repetindo. Não sei se você já entendeu também. Com quantos pecados nós conseguimos entrar dentro do céu? Nenhum. Aí, amados, olha para aquilo que o Senhor veio e fez por mim e por você. Qual é o segredo do cristão? Qual é o segredo para eu e você realmente, amados, sermos um cristão? Diga, ser
totalmente dependente de Deus. Porque isso é ser cristão. É entender que eu não consigo sem Ele. Ninguém muda sem Jesus. Ninguém é transformado sem Jesus. Ninguém é restaurado sem Jesus. Nada acontece. Ninguém é salvo se não for através de Jesus. Por isso, amados, que então nós precisamos entender essa graça que nos alcançou. É isso que eu e você precisamos. Coloca lá para nós Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça vocês são mediante, e isso não vem, é dom, não de, para que ninguém. Ai, pastor, mas e se eu ajudar o outro? Eu trouxe 1 quilo de alimento na igreja, pastor, para ajudar uma família que estava precisando. Eu dei um prato de comida para alguém que estava com fome, pastor. Isso não vai me salvar? Isso é o mínimo que eu e você temos que fazer. Se nós temos, amados, e não ajudamos, nós somos hipócritas. Ao ponto de dizer que amamos a Deus e vemos alguém passando fome na nossa frente e não damos um prato de comida. Vemos alguém passando frio e não damos uma roupa. E aí ainda queremos abrir a nossa boca para dizer que somos de Deus? Lembra o que Jesus Cristo vai dizer? Eu tive fome e não me deste de comer. Eu tive sede e não me deste de beber. Eu estive nu e não me vestisse. Eu estive preso e não fui. Lembra que eu falei o que Deus vai fazer aqui na terra? Ele vai usar homens e mulheres para fazer. Mas Ele vai usar quem aprende a depender dEle. Ele vai usar quem realmente confia nele. Ele vai usar quem entendeu o que é viver pela graça. Te coloca em pé. Feche os teus olhos. Se você puder colocar as tuas mãos na altura do teu peito. E talvez se você conseguir sentir o teu coração, você vai descobrir que você está vivo. E se você descobrir que você está vivo, eu acho que você já tem um primeiro motivo para você agradecer. Porque se Deus não estivesse colocando ar nos teus pulmões, você já estaria morto. Você não estaria nem aqui. Então muitas vezes a gente diz que não tem o que agradecer, não tem o que agradecer porque a gente não para analisar o que Deus está fazendo todos os dias. Se você hoje acordou vivo, então glorifica a Deus. Não interessa as lutas que eu e você estamos passando, elas fazem parte do processo. E muitas vezes, amados, as lutas são a colheita daquilo que eu e você estamos plantando. Quando não sabemos administrar nossa vida, quando não sabemos administrar nossa casa, quando não sabemos administrar nossa fé, isso vai gerar uma colheita, amados, e talvez não vai ser a colheita que eu e você queremos, mas é a colheita que teremos. Abra o teu coração, amados, neste momento, para aprender, amados, e para descobrir o que é depender de Deus, o que é confiar em Deus, o que é viver pela graça que nos alcançou. Pai, em nome de Jesus, eu te glorifico neste momento e eu te agradeço. Obrigado, Deus, pela tua bondade e misericórdia. Mas principalmente, obrigado pela tua graça. A tua graça, Pai, que nos alcançou mesmo nós não sendo merecedores. Mas agora, Pai, depende de nós crermos, tomarmos posse e vivermos, Pai, pela graça. Vivermos, Senhor, pela tua palavra, vivermos, Pai, por aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Então vem ministrar, Pai, em cada coração que aqui está. Vem despertar, Pai, aqui, homens e mulheres, pessoas, Pai, que realmente queiram viver. Toca, Espírito de Deus. Quebra, Pai, todas as barreiras, Pai, espedaça todas as correntes, tudo aquilo, Pai, que tem aprisionado os teus filhos, que tem puxado para baixo, que tem aprisionado no pecado. Liberta-nos, Pai, em nome de Jesus Cristo.
Nos liberta, Pai, de todo engano, de todo desejo da carne, de toda falsidade, de tudo aquilo que não provém do Senhor. Liberta-nos, Pai, para que possamos viver, Senhor, por a Tua palavra, Pai. Para que possamos verdadeiramente desfrutarmos a graça que foi derramada sobre as nossas vidas. Trabalha, Pai, na nossa mente, trabalha, Pai, no nosso coração. E nos ajuda, Senhor, a vivermos, Pai, por aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, em nome de Jesus.